salve a todos os nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Segunda-feira, 19 de setembro de 2022, eu sou o Rodrigo Vilela, como você está vendo aqui embaixo. Está começando a nossa live. Se está começando a nossa live, tem que ter a vinheta. Então, para ter a vinheta, eu preparo o botão na tecla certa, dou play e pronto. Não, Rodrigo, sua anta, você apertou o botão errado. Não vai ter mais vinheta, gente. Vamos pro programa mesmo, porque eu já me confundi inteirinho na vinheta, mas o que importa é você não se confundir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. É só procurar PGM Papo Veloz. Pode ouvir nosso programa pelo YouTube, lógico, onde nós estamos agora, nesta jossa, @Papo Veloz. Acho que a câmera tá torta, né, pessoal? Não, eu não tô no navio, tá? Antes quisesse. Tá passando lá pro Curaçao. Ou pelas Bahamas. Tava feliz. youtube.com/programa Papo Veloz, óbvio. Se você tá aqui, você só pode estar no YouTube. Ah, que maravilha, como diz o Eric. Enfim. Ai. Até merece um mútuo aqui pra bagunçar o coreto. Você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Google Podcasts ou no Amazon Music. Ou então assinar o nosso feed. Eu gosto de ouvir no celular pelo Podcast Addict. Eu ponho todos os links e ele baixa os vídeos. Ótimo! É só procurar is.gd/programa Papo Veloz. Vamos começar, povo? Vamos, né? Vou puxar o Eric. Ele já tá preparado aqui. Ainda tá com a... Eric Von Drax. O Eric agora já tá se ajustando. O que já ia falar, Rodrigo? Não me pergunta o motivo. Eu acabei de ver um perfil no Instagram agora há pouco. De músicas que... poste uma música que talvez o povo nem saiba que você goste. E você tava arrumando o microfone e você tava assim, ó, com o dedo na boca. A menina postou exatamente uma música de axé das antigas. Não sei se você lembra daquela, olha o piu-piu, pirulito. Eu comecei a rir, falei, não, é muita coincidência. Só falta daqui a pouco o YouTube me mandar uma indicação de vídeo com essa música. Aí vai ser demais. Eric, boa noite pra você. A gente se morre, né, meu filho? Cara, eu gosto dessas músicas. Eu não gosto do sertanejo atual. Mas as músicas antigas é legal. Você sabendo que a música é uma porcaria, às vezes, ela fica legal. Ruim é quando você tenta vender uma lata de sardinha achando que é um salmão norueguês legítimo. Aí complica. Se você vende sardinha sendo sardinha, você come e acha uma delícia. Aliás, sardinha é muito bom, tá? Eric, dotes culinários pra lá, porque eu não manjo nada de cozinha. Boa noite pra você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite vocês todos que acompanham este programa aqui, né, que sempre vai ser o melhor programa esportivo da Rádio do Brasil. E essa semana já temos já teve a última etapa da NASCAR, que já come... Olha, Rodrigo, geralmente o meu palpite pra final, ele quebra na semifinal. Sim. Eu tô achando que vai quebrar antes esse ano. O meu eu tô achando que vai quebrar antes também. A coisa tá bem difícil esse ano. A gente tem muitas peculiaridades da NASCAR pra falar. Aliás, nós temos muitas peculiaridades sobre vários assuntos. Rodrigo, o que você escreveu aí? O Rodrigo morreu, não tá sabendo do futebol brasileiro, pessoal. Antes de começar a live, eu vou sempre fazer uma piada sobre outros esportes aqui. Porque tem gente que diz que esporte motor não é esporte. Não, eu quero falar que o futebol brasileiro não tá sendo um esporte hoje por causa daquela palhaçada de dar cartão amarelo pro Pedro Raul do Goiás por ele ter comemorado um gol. Ué? É sério? É muito sério, produtor, é muito sério. Ninguém merece um negócio desse, viu? Ninguém merece. Deixa eu até tirar o GC antes que eu passe raiva aqui. Mais raiva do que eu costumo passar com certos assuntos. Boa noite, mãe.
Boa noite, Matheus Góes. Não vou pôr o comentário de cima. O Matheus zoando porque eu pus a vinheta no encerramento em vez de colocar do É Hora de Live. Não, mas peraí. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Dá licença. Pronto. Aí, agora apareceu. Legal, agora qual dos dois que é? Minha mãe mandou eu escolher. Vamos ver se eu acerto a vinheta, povo. Hoje eu tô caprichado. Ele vai errar. Deixa eu ver quem ele vai errar. Não vou. Pronto! Legal. Agora sim, cambada. É hora de live nessa bagaça. Tá achando o quê? Jorge Luiz, boa noite. TV Watch. Pô, você saiu de uma CCE pra TV Watch, tá podendo, hein? Rapaz. Férias forçadas na Fórmula 1 por causa da guerra. Parabéns, Rússia. Mas ter GP na Rússia ou não ia mudar nada. Ia dar sono do mesmo jeito. É até bom que não tenha corrida naquela porcaria daquele circuito. Única vantagem do circuito de Sochi é porque ter feito um circuito dentro de um complexo esportivo, né, Jacarepaguá? Aliás, nem Jacarepaguá, os Hermanos Rodrigues também. Todo em torno dos Hermanos Rodrigues. Uma vez eu já botei isso lá na minha página, lá no Acaí, que era. Eu contei. Tem um Foro Sol, tem um estádio ali atrás da reta dos boxes, tem um Palácio dos Esportes, que é aquela. Tem quase 15 quadras de tênis espalhadas por todo o complexo. E 60, Rodrigo, são mais de 60 quadras de beisebol. Não, beisebol não. Tem. Não, beisebol também não. Mas, tipo, tem, assim, 60 quadras. 60 quadras, sim. Campos de futebol, campos de beisebol, mais de 60. Sim, não, isso sim. Eu contei. Não sei como é que tá hoje, porque eles refizeram a pista toda e ficou um chorume, mas enfim. Ah, a pista ficou legal. Não mataram a peraltada, tá ótimo. A peraltada tá lá ainda pra quem quiser correr com ela. Boa noite pra irmã. E... Eric fez cozinha. O Eric, eu não sei nem se ele sabe cozinhar o ovo, Jorge. Cara, mas deve saber. O Eric morou um tempinho sozinho, ele deve saber se alimentar. Antes de começar... Porque se o Eric tá vivo até hoje, né, Eric? Não foi comendo miojo, com certeza. Não. Vou contar uma historinha. Rápido, por favor. Uma das primeiras vezes que a Janaí esteve aqui em casa, né? Tava só eu e ela, né? Aí a gente foi... Eu fui fazer o almoço, né? E aí ela chegou e eu fui fazer o arroz, né? Eu fui fazer o arroz, né? Beleza. Aí eu fiquei tipo, porra, como é que vai ficar o arroz? Que não sei o que, eu tava preocupado, né? Porque assim, eu sempre faço arroz pra mim, mas não sabia se tava no gosto dela, né? Aí ela foi experimentar o arroz. Aí fez aquelas caras de Ana Maria Braga reprovando comida. Você faz aqui suspense, eu falei assim, e aí, Janai? Como é que tá? Ficou uma bosta, né? Não, tá igual quem fez. Desajeitado, mas gostosinho. Não sei se eu rio ou não. Deixa quieto. Não é pra rir. Você se não quiser rir, problema tem, mas quem quiser não, rir não. Eu de vez em quando sofro na cozinha também. Vamos começar, Eric. Também te agradece. Enfim, vamos começar o programa, né? Vamos. Sabe por que nós vamos começar? Porque hoje eu não vou nem perder muito tempo. A gente já vai falar disso aqui. Não tem nem vinheta. Olha que vergonha. Mas a gente tem que começar falando, é óbvio, disso aqui, ó. Eu agradeço se o StreamYard quiser colaborar. Mas o StreamYard não vai colaborar. Eu vou ter que tirar. A imagem clicando malditamente, Cristo amado. Enfim, Eric, o mais importante de tudo. Depois de 24 anos, o Brasil volta a conquistar um título mundial de kart. Matheus Morgato foi o nome do fim de semana, o nome dessa etapa, né, desse ano, que foi disputada em Sarno, na Itália. E assim, só lembrar, na categoria que ele ganhou, desde 80, acho que foi desde 80, eu marquei aqui, desde 86. Sim, na categoria que ele ganhou.
Sim, a categoria OK somente o Augusto Ribas tinha conquistado. Isso foi em 1986. Depois disso, em 95, Gastão Fraguas. Em 98, Rubem Carrapatoso. E agora, em 2002, Matheus Morgato. Foi um desempenho incrível. O Morgato, não sei se você sabe, ele corre com o kart do Fernando Alonso. 14? Não. É. Aliás, é o bicampeonato do Fernando Alonso, tá? Como empresário, digamos assim. Será que pinta uma vaguinha pra ser gerenciado por ele? Olha, Isso. pelo vaga na Fórmula 1 ele ia conseguir no futuro, vamos ver. O quê? Bota aí uns 5 anos mais ou menos, 2030? Possível. Dá tempo. Tem chão ainda, o Morgato é novo. Tivemos mais brazucas correndo nessa prova. Óbvio. Foram... Se não me falha a memória, na contagem foram 7 brasileiros espalhados tanto na categoria OK, que é a principal, quanto na OK Júnior, que é o mais conhecido como OK2 também. Uhum. Mas não tem como a gente não parabenizar o Morgato. A gente teve tantos grandes pilotos que passaram pelo kart sem título mundial e brilharam no esporte a motor. Aliás, a grande maioria dos pilotos brasileiros acabaram brilhando sem brilhar tanto no kart. Conquistaram. O Senna, por exemplo. O Senna foi já top 10 de mundial. Foi vice 2 vezes, né? Então, não chega a contar tanto assim. Pô, um cara conseguiu um top 3 no mundial de kart, já é brilhante. Mas hoje o esporte a motor ele é um pouco mais escadinha. Então o cara vai passar pelo kart, aí ele vai ser filtrado por alguma academia, aí ele vai passar pelas Fórmulas 4, vai vir a 3, vai vir a 2 e vai vir a 1. A gente falou no aquecimento sobre o Arvid Lindblad, que já está começando a trilhar esse caminho na Fórmula 4 italiana e alemã. Então daqui a pouco ele tá lá em cima. E o futuro pro Matheus Morgato é promissor. Principalmente pelo domínio que ele impôs nessa semana. Sabe a única coisa que eu fico triste, Eric? Era pra ter sido aqui. Essa etapa do Mundial era pra ter sido aqui em Birigui. Lá no Speed Park. Quer dizer, aqui em Birigui. Lá, bem longe. Mais de 600 quilômetros de distância daqui. Era pra ter sido aqui no Brasil. Essa etapa de Birigui, ela tá sendo adiada. Era pra ter sido em 2020. Era pra ser aqui. Aí não teve por causa da pandemia, botaram na Europa. Ok. Aí 2021, não, a pandemia ainda não cessou muito aqui no... Aqui tava horrível ainda, né? Passa pra 2022. Não, a gente vai manter na Europa esse ano, 2023 a gente passa pro Brasil. Você imagina ganhar o título mundial aqui. A farra que não ia ser. E o Speed Park é um baita de um cartódromo, Eric. E outra coisa também, eu tava verificando aqui os meus alfarrábios aqui, alguns nomes bem conhecidos que já foram. Pra quem não tá entendendo o que é o Mundial de Kart, alguns nomes bem conhecidos, né, que já foram campeões mundiais de kart, né, e fizeram alguma história mais pra frente depois. Em 74 teve o tal de Ricardo Patrese, que foi campeão mundial de kart. Deixa eu ver mais aqui que a gente pode achar. Ian Magnussen, Jarno Trulli, 90-91. Quem mais que a gente pode mencionar? O Liuzzi, em 2001, também já foi campeão de kart. O Nick De Vries, em 2010. Eric, Oi. O Liuzzi, ele foi outro. Que ele não foi só campeão. Ele varreu aquela edição. E eram 5 etapas na época. Que era a etapa em Montreal, Saubry, Sarno, Marimburgo e Kerpen, né? Kerpen que, aliás, você sabe qual que é o nome do cartódromo de Kerpen, né? É um cara que nasceu ali perto, né? Não, é só ali do lado. Ah, tá. Cara, quem mais aqui que a gente... Mais, assim, em outras categorias, o Gabriel Tarquini também já foi campeão mundial de kart da 125.
O Cruz de novo aqui aparece. O Max já foi campeão mundial de kart. E Sabe, tem Max a cambada Verstappen. da Kazê também, né? Falamos da Kazê 2 semanas atrás. Óbvio, não podemos falar 2 semanas à frente. Que é justamente onde o Arvid Lindblad ganhou. Que é de categoria diferente. É título mundial do mesmo jeito. Merece ser louvado. Não, olha quem aparece também nas categorias Júnior. Presta atenção. O Prost em 73, De Cesare em 76, Stefano Modena em 78, Bernd Schneider em 80. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. E o Magnussen de novo 2 vezes em 87 e 9. Deixa eu ver outro nome que eu conheço aqui. Jorge Pantano em 94. Isso quem foi campeão, tá, gente? Fora os outros. E aí, o Alonso em 96, aí pula um pouco, aí vem o Albon em 10, Leclerc em 11, e o pessoal a gente vai começando a ver o pessoal mais conhecido, né? O Logan Sargent, Vitor Martin, esse pessoal, tudo que tá começando, que já tá hoje fazendo história na Fórmula 3 e 2, né? Eles já são um pouco mais recentes. Mesmo assim, velho, né? Não é qualquer campeonato, gente. É tipo assim, eu diria que é o primeiro passo. Eu diria que o Mundial de Kart seria o primeiro passo para quem quer levar essa brincadeira. Para quem quer levar essa brincadeira para nível mundial de correr de carro. Que é um De uns tempos bem recentes, com certeza. Acabou essa história de. O cara não ganha o Mundial, mas já tá traçado. Muita gente vai buscar no kart os melhores pilotos. A gente citou aqui exemplos, como por exemplo do Senna. Tudo bem, o Senna foi 2 vezes vice-campeão. Top 3 eu já considero um brilhante resultado para campeonatos que às vezes tem 80, 90 kartistas. Lembrando que eu tô mencionando só quem foi campeão. Se for mencionar os pódios aqui, cara, a lista aumenta mais. A lista vai aumentar. Só tô mencionando, tem vários. Muitos. Aqui, bem conhecidos. E isso tudo só corrobora o seguinte, né, Eric? O Matheus Morgato pode já começar a pensar no seu futuro. Comemora, porque é importante comemorar. Mas já vai pensando nos próximos passos, porque eles prometem ser promissores. Isso vai ser legal. E boa sorte pra ele. 24... Esse número é cabalístico, Eric. 24 anos depois, o Brasil é tetra no kart. E logo com um moleque de 24 anos, né? Ele nem nascido era quando o Ribas ganhou. Ele nasceu, acho que, se não me falha a memória, fizeram uma reportagem sobre isso, tinha uma postagem sobre isso. Ele nasceu, acho que 2 meses depois que o Ribas ganhou o campeonato, se não me falha a memória, 1 ou 2 meses. Não, o Morgato tem 18 anos, desculpa. Matheus Morgato tem 18 anos, quer dizer, ele é de 2000. Caramba, 2004? Pô, 2004. Caralho. Você fez eu errar também, Eric. Eu li errado, desculpa, gente, desculpa. Eu que fui induzido ao erro aqui. Ou seja, ele era nascido quando nenhum dos outros 3... Quer dizer, ele não era nascido quando os outros 3 ganharam o título. Pena que os outros 3 não conseguiram chegar tão longe. Quem mais chegou longe foi o Carrapatoso. Deve estar fazendo nada da vida, né? O Carrapatoso já parou já. Também faz tempo. O Carrapatoso ganhou, na época que ele ganhou, tinha muito brasileiro kartista na época. O Wade Cunningham é mais ou menos dessa época também. Carlos Iaconelli, né? O Cunningham também prometia demais, mas escolheu demais, fez muitas escolhas erradas na vida e acabou indo pro buraco. Que o Matheus tenha gerenciamento bom, que ele saiba pular os degraus um por um e principalmente acelera. Acelera porque talento ele tem, não é de hoje, ele já é um nome conhecido no mundo do kart. Muitos kartistas falavam dele já antes. E quando foi conhecido a lista de pilotos brasileiros que ia competir, muitos apostavam que ele poderia pegar um top 10. E ele veio para vencer. Parabéns então para ele. Muito bom.
Deixa eu mandar um abraço também pro Maurício que tá chegando por aqui. Boa. Gostei do Meninos, muito obrigado. Meninos de quase quarentões, tá ótimo. Caraca, nem fala, cara. Estamos em setembro. Daqui a 7 meses e 2 dias eu vou fazer 40. Você entra no Zenta. Daqui a 7 meses, 2 dias, a vida começa pra você. Dizem, né? É. Peraí, aliás, um parênteses. Eu queria desenterrar eu tinha uma revista aqui, um encarte, na verdade, de 1999, da Fórmula Petrobras Carioca. Nossa. Eu tinha uma vez eu desenterrei isso nas primeiras edições quando o programa tinha um nome antigo. Eu queria desenterrar de novo esse livrinho. Eu não sei se ele ainda existe. Deve estar. O autógrafo não existe mais, obviamente. Eu queria ver como que estão. Quem que consta naquela listinha lá e quantos ainda estão hoje em dia. Eu acho que o único nome que eu ainda conheci mais ou menos era o Sérgio Gimenez. Que hoje, salvo muito engano, tá na estoque, né? Tá na estoque. Isso em 1999. Nossa. Dependendo da lista. Não sei se a gente acha algum veterano que poderia ter vingado um pouquinho também. Vamos mudar de assunto, Eric? Bora. Já começamos bem, né? Já começamos falando de título mundial. Olha, é o segundo pro Brasil, hein? É bom não falar muito, porque senão tem uma turma que vai querer puxar os méritos, né? A gente sempre fala, os caras se esguelam, vão lá pra fora, depois que ganha, todo mundo quer aproveitar. Ainda bem que tem gente que não cai mais nessa. Vamos lá então, povo, MotoGP. MotoGP. Tristeza de uns, alegria de outros. E no fim das contas, quem teve motivo pra se lamentar, não se lamenta. Acho que por marra. Porque muita gente acendeu o sinal de alerta na Ducati. Particularmente eu, Rodrigo Vilela, acho desnecessário. Porque ainda faltam 5 corridas pro fim. E a distância de Fábio Quartararo para Francesco Bagnaia despencou para 10 pontos. A gordura que o francês tinha na busca pelo bicampeonato foi por terra ou por chão, como queiram, depois de um tombaço na segunda volta inexplicável, quando o Quartararo acertou a traseira do Marc Marques. Lembrando, Rodrigo, que antes da corrida de Aragon, ele tinha 30 pontos de vantagem. Sabe que 30 pontos de vantagem. Era uma corrida e mais... 5 pontos. 5 pontos e mais um 11º. Que era para poder administrar a desvantagem técnica que a Yamaha já apresentava para a Ducati. Né? Foi por terra. Mano, Eric, a gente tava fazendo conta, Rodrigo. Olha só isso é importante. A gente tava mês passado, há 5 programas até mais ou menos, a gente tava fazendo conta de quando que o Quartararo vai fechar o campeonato. A gente tava fazendo conta de quando que o Quartararo vai fechar o campeonato. Acabou, não vai... Olha, Rodrigo... Eric, eu lembro que foi inclusive no aquecimento pré-corrida de Assen. De lá pra cá o mundo caiu pra Fábio Quartararo. E isso foi, salvo muito engano, antes das férias, a última corrida antes das férias. Sim, exato. Foi no aquecimento, antes do GP dos Países Baixos, e aí depois entrou em férias. Mudou tudo. A moto não anda mais, o Quartararo tá tentando tirar leite de pedra, e foi um acidente completamente inexplicável dele com o Marc Marques. Inexplicável o que aconteceu. Tomou um tombaço, quebrou a moto do Marques. Pela moto do Marques ter quebrado, o Marques acabou jogando o Nakagami pra longe. E a queda do Quartararo podia ser pior, porque a moto cai em cima dele. Só que caiu só a parte lateral da carenagem. O Quartararo podia ter se lascado muito nessa brincadeira. Saiu inteiro por sorte. E ele ainda na volta ainda pegou a scooter e caiu com a scooter do fiscal.
Não foi o dia do Quartararo. Que o Japão traga melhores ares pra ele. Rodrigo. Eric, e sabe por que eu falei que tinha motivos pra lamentar? Não lamentou. E quem deveria estar feliz tá criando uma crise inexistente num momento completamente favorável? Ok, vai lá, solta a pegar. Porque a vitória foi do Enea Bastianini. O Banaya, em momento algum, insinuou que o Bastianini tinha que ter deixado ele vencer. Ele saiu feliz porque descontou 20 pontos de uma tacada só. Ué? Já a Ducati Peraí, tá então tentando alimentar uma crise, Eric. Deixa eu me achar aqui rapidinho. Manda. Então quer dizer que se o Banaya tivesse vencido a corrida, a diferença que está em 10 ia pra 5. Ia pra 5. Só que assim, pra ele não faz diferença. Não, porque a moto tá voando, só depende dele. Mano, então, Rodrigo, a pergunta de assim era: quando que o Quartararo vai fechar o campeonato? A pergunta de agora é: quando que duas, aliás. Primeiro, quando que o Banaya vai passar o Quartararo? E segundo, quando que ele vai fechar o campeonato? Cara, se bobear, ele passa Rodrigo, agora em Moteg. Rodrigo, tudo tá dando a entender. Tudo está dando a entender que o Banaya vai fechar esse campeonato. Vai fechar o campeonato e olha, grandes possibilidades. Vai ter um título que ele pode ter ganho. Grandes possibilidades dele fechar o campeonato em Sepang. Que ele não passe na próxima prova. Vamos considerar que ele ganhe e o Quartararo fique em segundo. Porque tem uma coisa também, Eric. A pista de Moteg dessas finalistas todas é uma que ajuda a Yamaha. Se o Banaya vencer em Moteg, tchau, acabou. Só que tem uma coisa. O Mark Marques voltou. Depois de tanto tempo fora, depois de 4 cirurgias no braço, ele voltar com a moto e largar na segunda fila, Eric, o Mark Marques voltou. Deu um baita azar naquele acidente, mas o Mark Marques voltou. Mas não duvida se for ele que vai ganhar a corrida. Mas hoje a moto da Ducati é melhor. Então vamos supor que ele ganha a prova e o Quartararo em segundo. Vamos considerar esse cenário até o fim. Tá, a distância cai para 5. Uhum. Aí, por exemplo, na Tailândia. Peraí, 5, 0, 5, 10, 15. 10. Vai ser difícil ele fechar antes, só se o Quartararo cair de novo. Fechar. Deve ir pra Valência a decisão. Mas deve ir pra Valência, tipo assim, o Banaya precisando só do pódio, por exemplo. Então ele deixa o Quartararo se mandar e fica preocupado com o pódio. Tá na mão da Ducati. Que morte horrível, velho. Mas eu não acho morte horrível. A Ducati, na verdade, melhorou a moto, não foi a da Yamaha que piorou. A Ducati encontrou soluções melhores, já tinha uma moto boa no início. Lembra que era pro Banaya tá muito à frente. Se não fosse aquela quantidade de tombos bizarros dele no início do campeonato. O Banaya? Só caiu. Homenageou o San Luis. Não, o Banaya tem, ó, antes das férias, o Banaya tava alternando entre ganhar e cair. Pois é. Bandeirado ao chão. Mas assim, mas aí que tá, Rodrigo. Uma coisa que eu sempre falo é assim, o lance uma coisa de concorrência é que um melhora por conta do outro, né? Sim. Tipo assim, é que nem, por exemplo, na teoria, tá, que eu vou falar, né? É que nem operadora de telefone. A operadora A faz um serviço, a operadora B vai fazer melhor. Aí a operadora A vê que o B fez melhor, aí vai melhorar também. Aí é isso que eu falo. Um melhora. Minha testa aqui. Na teoria, né, Eric? No caso do Brasil, as duas se juntam pra piorar as duas juntas. Pois é, então vamos lá. Partindo desse princípio. Vamos lá, vai. Mundo tópico, mundo lindo. Pois é, o mundo tópico de Eric Von Drexler, onde tudo funciona porque as coisas seguem uma lógica corretamente. Autismo é uma desgraça, mas enfim. Então o que acontece? Quando você vê a Ducati que vinha. A Ducati que tinha uma moto boa que nem a da Yamaha,
E aí a Ducati foi e melhorou a moto, porque a moto da Yamaha parecia boa. Era hora da Yamaha chegar e fazer o movimento dela. Ela fez o movimento? Não. Sabe o que eu acho, Eric? Eu posso estar sendo muito pessimista, mas acho que a Yamaha já está começando a recolher as barracas para cair fora da feira. Num futuro próximo. Justifique. Cara, é inadmissível a Yamaha não ter se mexido, foi o que você falou. A Yamaha confiou demais no produto, foi tipo o Steve Jobs com o Mac dizendo, o Bill Gates nunca vai conseguir ser melhor que eu. E aí você viu que virou a Microsoft. Já era pra ter se mexido. O problema é que a Yamaha tá dependendo demais do Quartararo. E aí você lembra o que aconteceu no ano passado com o Quartararo? Quando ele botou a cabeça no lugar, ficou imbatível? Sim. O que aconteceu esse ano com o Bagnaia? Botou a cabeça no lugar. O que tinha acontecido ano passado, ele perdeu o título por um monte de queda. Também. Além do Quartararo botar a cabeça no lugar, ano passado ele foi um desastre. Cara, eu acho que a pergunta que a gente fala é o seguinte: o Bagnaia em 2023 vai usar o número 1? Porque o Quartararo a gente sabe que não usa. Mas e o Bagnaia? Não, ninguém mais usa, cara. Cara, eu acho que a Ducati vai fazer isso. A Ducati. Eric, a Ducati não ganhou um título desde 2007. Eles não sabem o que é ser campeão. Você acha que eles não vão querer estampar o número 1 na moto? O Stoner usou 1 quando ele foi campeão? Quem? Stoner? Das duas vezes. Na Ducati. Não, ele foi a segunda vez que foi campeão na Honda. Ah, tá. Cara, sim, Casey Stoner só tem 2 títulos. Eu acho um crime isso. Acho um crime. Piloto como Casey Stoner só ter 2 títulos e o Jorge Lorenzo ter 3. Ô, Rodrigo. Mas o Lorenzo tem meu respeito também porque ele usou o número 1 2 vezes. Inclusive, uma vez o número 1 achei bacana. Achei legal o desenho que ele usou um JL. Sensacional. Foi com esse desenho, inclusive, que ele capotou lindamente lá em Shanghai. Só em Shanghai? Não, mas que eu me lembro dessa em Shanghai. Não, porque teve, você sabe que ele tem um pedacinho de dedo a menos depois do capote em Phillip Island. Tipo assim, na entrada pra curva 3. Que daquela descidinha que ele freia a moto. Sim, foi o último ano de Xangai na. É. Aliás, já que a gente tá na zoeira, Rodrigo. Posso falar um negocinho de zoeira? Segura a zoeira aí, porque eu lembrei de uma coisa pra falar. Nada me tira da cabeça que o Enea Bastianini foi pra cima do Bagnaia e fez a ultrapassagem na última volta e ganhou a corrida por um cartão de visitas. Ano que vem tô na tua equipe. Te cuida que eu vou barbarizar no que vem. Ô, Rodrigo. Aí vem outra pergunta interessante. A gente tá aqui perguntando quando que o Bagnaia vai fechar o campeonato. Mas deve ser em Valência mesmo. Agora me bateu outra coisa. Quando que o rapaz da Moto 41 vai pegar o vice? Olha, Eric... Porque, Rodrigo, a possibilidade eles são franco-atiradores. A desgraça é essa. A possibilidade existe. Eric, não. Um vacilo do Bagnaia, o Espargaró assume a ponta. A ponta, A Ducati não pode achar que a situação está perdida por causa de um, entre aspas, jogo de equipe que deveria ter sido feito e acabaram não fazendo. Só um parênteses, o Espargaró tá devendo 17 pontos. Sim. 17 pro Bagnaia, né? Não, pro Quartararo. Tá, e pro Bagnaia? O Bagnaia 27. São 7. 17 com mais 7, 24. Não, Rodrigo, não, mais não. 10. Não. 27. O Espargaró tá. O Quartararo tem 2,11. Ah, é? Tá. 17 pro Quartararo. Ok. Pro Quartararo dá. Ele tá 7 pontos atrás do Bagnaia. Obviamente. Se o Bagnaia tá. E se o Bagnaia cai no S final de Motegi e o Espargaró ganha a corrida?
A Aprilia é atiradora. A Aprilia não tem nada a perder. Eles vão pra cima. Olha, na moral... Quando o Alex Espargaró, Eric, dá uma declaração dizendo que ele está orgulhoso da temporada, é porque não tem mais nada a perder. Vai pra cima. Ô, Rodrigo. Eu conheço alguém lá na terrinha dos Mil Carvalhos, e se o Alex conseguir a proeza de fechar o campeonato na frente da Yamaha, na frente do Ducati... Eric, se a Aprilia ganhar o campeonato antes da Ducati voltar e acabar do fim do jejum, eu não quero nem ver o que o Sal vai fazer. Não, aí primeiro, que morte horrível para as duas, né? Eu não quero nem ver. Não, eu não... Vai ser muito interessante se isso acontecer. Vamos falar das outras aí? Vamos passar a classificação da MotoGP. MotoGP tem o Quartararo com 211, Banaya 201 e Espargaró 194. São 17 pontos pro Quartararo, o título tá em aberto pros 3. É que eu vejo a moto da Ducati muito melhor, então acho que o Banaya vai atropelar nesse fim e levar o caneco. Só vai ficar essa mancha pro Banaya dele ter homenageado o Dennis Rodman na última corrida, né, Banaya? Porra, homenagear um agressor de mulher, caralho. Não, e também temos o Bastianini com 163 e o Jack Miller com 134. Pegou uma posiçãozinha... Não, mas aí já era. Bastianini em quarto com uma satélite do ano passado já é um milagre por si só. Vamos pra 2, Eric. Moto 2. Que teve vitória de Pedro Acosta. Tá começando de novo a se entrosar com a sua moto. Arão Canet em segundo, Augusto Fernandes terceiro. Lembra? Eu falei agora há pouco no... Eu tava falando agora há pouco na nossa pré-live. Agora eu vou começar a fazer lá no canal do PGM Bandeirada. Eu tava comentando que as 3 categorias da MotoGP, os líderes continuaram líderes e cada um com um sentimento diferente. Na MotoGP, o líder levou um tombo, viu a distância despencar e sabe que a batata tá assando e muito. Sem trocadilhos com Assen, tá, Matheus? Por favor, eu vi que você pôs um comentário. Assando, eu diria que tá pegando fogo, bicho. A batata torrou já. Na Moto 2... Pegando fogo, bicho! Poderia ser melhor. Mas pro Augusto Fernandes tá lindo ainda. Porque o Augusto Fernandes chegou na frente do Ayogura. Só que o Arão Canet tirou distância em relação ao líder. Né? O Arão Canet tá na primeira... Tá em segundo, já em terceiro. Apesar de que o top 5 tá intacto ainda, nesta ordem. Fernandes, Ogura, Canet, Vietti e Arbolino. Sim, mas o Canet tirou pontos. Ok, tá longe pra caramba. São 214 pro Fernandes, 207 pro Ogura, 177 pro Canet. Quer dizer, ele tá devendo 37 pontos. 37, é uma distância considerável, faltando 5 provas pro fim. Mas... com uma queda. Porque todo mundo, os líderes ficam na maciota e um deslize e tchau. Cara, tem que ter concentração total. As categorias, porque eu sempre falo isso, as categorias de acesso da senhora sua mãe, né? Aí o Theo voltou e tomou o celular do cavalinho, porque esse cavalinho anda muito abusado. Ô, Theo, você tem que dar uma surra nesse cavalinho. Uns bate-bife, lembra no Supercat que tinha o Razor Ramon? Nossa! Lembra? Ele tinha o bate-bife, ele ficava assim na cara do adversário. Faz a mesma coisa com o cavalinho de vez em quando. Na moral, eu tô começando a falar, cara, com medo daquela galera que a gente via, só sobrou vivo agora no Undertaker. Cara, e justo o Undertaker, que parecia que ia ser o primeiro que ia embora. Não, o Razor Ramon morreu agora esses dias. Não, o Diesel tá vivo ainda também. O Diesel, o Lex Luger, enfim. Tem alguns ainda, calma, não tão velho assim, Eric. Mas vamos lá. Moto 3.
Esse o líder continua rindo à toa, tá? Botou Fala Mansa no Spotify dele, tá rindo à toa. E Zanguevar é líder e venceu. Vitória dele com Ayumu Sasaki em segundo, Daniel Olgado em terceiro. Tem um momento histórico nessa categoria, Eric. A ver. A primeira equipe totalmente feminina estreou na Moto 3. Com a Maria Herrera. Maria Herrera, que é pilota da... Eu não lembro que equipe que ela é na Moto E. Mas ela tá correndo agora na Moto 3 com uma equipe inteiramente feminina. Parei tá fazendo escola. Ela chegou lá atrás, é óbvio. Não chegou tão longe do pessoal, é óbvio. É um começo, é um início. A mulherada pilota... Eu sempre falo isso, eu não falo isso de demérito. Ela tá correndo de wildcard, na verdade, né? Da Angelus. Da Angelus. Eu falo isso das pilotas atualmente, não é desmerecendo ninguém nada. Mas elas talvez não consigam nada. Essa geração talvez não consiga nada. A ponto de títulos mundiais. Mas elas já foram responsáveis pelo arrombamento de porta. A partir de agora, vai crescer o número de pilotas e essa geração atual é responsável. Ô, Rodrigo... Porque até então a gente só tinha casos isolados. Agora não, agora existe um foco maior para elas. E outra coisa, a mesma coisa a moto. Eu lembro que teve uma agora confirmada na NASCAR. Deve estar para estreia agora. Esqueci o nome dela, mas uma que tá confirmada. Uma que deve estar para estreia na truck, obviamente, mas é um começo. Tá lá, a Hailey Deegan tá lá até agora. A Natalie Decker faz corridas pontuais na Xfinity. Tinha a Jennifer Jacob, já é veterana já. Começa assim, os números estão aumentando, daqui a pouco surge bastante. Izan Guevara 229, Sérgio Garcia 196, Denis Rocha 171. Ah, não, uma sobra. O Diogo Moreira chegou em 15º, ele que renovou o contrato com a MIT pro ano que vem. Ele é o 13º no campeonato com 64 pontos. Eric! Oi. Semana que vem. Moteg! Moto 3, a corrida começa meia-noite, tá, povo? Se vocês quiserem ficar acordados, à vontade. Uhum. Se vocês quiserem também me dar um link para conseguir assistir lá na outra dimensão também, né? Porque... só tem TV a cabo aqui em casa. Lá na casa da Janai só pega um canal. Qual é a tua operadora? A minha é Claro. Não, a minha operadora é Claro. Aqui em casa funciona. Sim. Você já tentou no teu celular usar o Claro TV+? Claro TV... É, o aplicativo, usa. Ele no celular funciona que é uma maravilha. Eu tive problemas no computador, já resolvi também. E o app agora tem app pra TV. Não faço propaganda pra Claro, tá? Mas funciona. Tem aplicativo. Quer dizer, eu consigo ver a TV a cabo no meu telefone? Seria isso? É. Ah. Muito bom, né? Muito bom. Então, o Eric pega lá, deixa eu puxar um outro arquivo, que a gente vai mudar o foco da bagaça, porque chegou a hora da gente falar de NASCAR. Eric, olha, eu queria comunicar o seguinte, isso tá muito insano esses playoffs desse ano. Pela primeira vez na história, uma fase de playoff termina com os 3 vencedores sendo pilotos que não foram aos playoffs. Os 3, Eric Jones em Richmond, Darlington, Eric Jones em Darlington, Bubba Wallace no Kansas e agora Chris Buescher, primeira vitória de Brad Keselowski como dono de equipe. Cristo. Agora uma coisa, Eric, era pra vitória ser dele. Do Keselowski? Do Keselowski. Mandou o fim de semana inteiro.
Foi fiquei muito triste dele não ter... Olha, eu falando isso, triste pro Brad, que eu devia estar pulando quando ele teve o pneu furado e foi parar lá atrás. Mas não, ele merecia. Dessa vez ele merecia. Só dessa vez. Só dessa vez, lógico. E tem uma coisa, olha lá, ele já assumindo a liderança, andou muito. Deve o companheiro de equipe ganhar a corrida. Sabe uma coisa que me incomodou muito nessa prova, Eric? Os pilotos dos playoffs, eles acho que estão um pouco acomodados, principalmente em disputas de posição. Eles não vão... Eles acham... Assim, a impressão que me passou... Ah, não! Eu tô no playoff, o da frente não, o da frente vai facilitar. Pô, não é assim que as coisas funcionam. Aí eu vou ter que falar aquela frase que já me dá ranço de falar. Mas um cara que fala uma bosta dessa, aí eu não vou me preocupar com o cara que... Esse sim não conhece de não sei se alguém realmente pensa assim, Eric. Eu tenho na cabeça que, pelo menos é o que passou. Porque os pilotos que não estão no playoff estão dando um show de pilotagem. Mas, olha, esse Cole Custer, olha a tropa que tá andando na frente nesse início de corrida em Bristol. Mano, isso é muita mentira, cara. Isso é muita mentira. E aí é óbvio que teve Kyle Busch fora. Muita gente reclamou. Eric, Rodrigo, nós somos inimigos. Rodrigo, 2 ex-campeões da Cup estão fora dos playoffs na primeira rodada. Mas assim, o Kevin Harvick, depois do que aconteceu em Darlington e... Cara, assim, muita maldade com o Kevin Harvick, mas pra mim já foi um milagre ele ter passado. Ele não fez nada a temporada inteira, ele fez alguma coisa em 2 provas. As 2 que ele ganhou. Não fez nada em Darlington, não fez nada no Kansas. O Ryan Blaney um problema, e o Harrison Burton ficando. Tava andando bem, acabou ficando. Aliás, impressionante a quantidade de pneus furados nessa pista. Um monte que teve. Um deles o Keselowski, inclusive. Olha lá, o Eric Jones não foi. O Eric Jones rodou numa disputa de posição. Bonito esse carro do Eric Jones, né? Ó. Pintura maneiríssima. Ai, que o Chase Briscoe quase acertou a traseira do... Você viu isso, Eric? Eu vi o carro pegando fogo ali também, né? Não, foi a batida do Harrison Burton. Ó, não vai conseguir mostrar agora. Só mostra a rodada do Eric Jones. Mas o Chase Briscoe... E o Chase Briscoe era cotado por muita gente, né, Rômulo? Que ia ser eliminado e não tinha salvação. Eu vejo muita gente achar ruim da Penske pelo jogo de equipe que eles fizeram, Eric. Mas, cara, tava muito óbvio que o pessoal da Penske ia fazer isso. O Joey Logano já tinha dado totó no muro. O Joey Logano tava com problema. Recolhe pro box. Porque quando o Joey Logano recolheu, ele deu uma posição pro Austin Cindric. O Tyler Reddick, que tava 300 voltas atrás, o problema é dele. Se ele teve problema. Ah, mas eu bati, foi injusto, o mundo é injusto. Não é injusto, foi quem mandou bater lá atrás. Problema seu. Jogo de equipe é isso. O cara não tem mais chance? Opa, vamos dar ajuda pro seu companheiro. Não é aquela pataquada que teve lá em 2000 e... Quando foi aquele caso da Waltrip? Foi o Bowyer, né? O Bowyer rodou pra provocar uma amarela e ajudar o... Ali não, ali você tá alterando o resultado inteiro de uma corrida e pondo outros competidores em risco. Então, a pataquada, o que aconteceu lá no Richmond Gate. Se não me falha a memória, foi o Bowyer. Eu não lembro agora quem são os pilotos. Eu sei que o Martin Truex Jr. estava envolvido na bagaça. Aí é o abandono do Kyle Busch, não será campeão no ano de despedida da Joe Gibbs. Bateu, teve problema, aí o carro foi embora de vez e falou, filho, esquece. Vamos tentar ganhar outras corridas, porque essa já era. Olha o que sobrou do carro. Olha os
fluido escapando. A porrada no muro, mano. Lindo, lindo, lindo. Tava difícil correr em Bristol, Eric. Ah, cara, mas sempre é difícil correr em Bristol, né, Rodrigo? Não, mas tava muito. Foi assim, foi uma quantidade enorme de pneus estourando e achei a pista bastante suja. Aí Kyle Busch foi outro campeão. Kevin Harvick e Kyle Busch. Bom, 2 campeões, já tava abandonando. A situação tava difícil para ambos nos playoffs. Eram 2 vagas. E aí os 2 pilotos da equipe que o Kyle Busch vai fazer parte, os 2 dançaram, Eric. Os 2 da Childress, que eu tinha comemorado o fato deles passarem pros playoffs, os dois dançam nas oitavas. Ó, o Soares. O Soares quase provocou essa pasmaceira toda e ele se salvou. Sobrou pro Alex Bowman. Eita, olha o outro. Ryan Blaney de novo. Olha lá, olha lá. Ihu! Olha lá! Põe! Soares! Aí o Soares bateu no Stenhouse. Aí o Stenhouse levou o 38 junto com ele. Aí foi a cambada inteira. Tá, pô. Ah, Daniel Soares. Olha o Austin Cindric, passou, tirando um pentelésimo do carro do... Boa noite pro Leandro Fausto. Se eu bater nele, a Luiz Amel manda prender, velho. Então não bate no cavalinho, pelo amor de Deus. Ah, pode assinar o Sol PP. Não, ele já é assinante do geral, o hotel. Aí complica. Pode assinar só o app, isso mesmo. Não, cara, eu tenho TV, cara, claro. Não vou fazer. Ele já tem, não, você já tem tudo, tá certo. E assinante, não, o que ele quis dizer é o seguinte: se você não só tivesse internet, você podia assinar só o app. Como você já tem a TV, o app você usa de graça. Com o mesmo login e senha. Sim. Relargar. Eu já falei que eu gosto desse carro. Fazer porque eu esqueci. Então vai ter que se virar. Oi! Não, mas já consegui reconfigurar. Eu te falei que eu acho esse carro do Christopher Bell com patrocínio da Yahoo lindo pra caramba. Nossa. Meu, é maravilhoso esse carro. Olha o Austin Cindric andando bem. Show! Roxo! O Rodrigo entendeu a referência, né? Sim, entendi. Cara, eu não tô entendendo por que meu pescoço dói. Se falar bosta, apanha. Olha. Travadaço. Essa pista tá cheia de caco de vidro, não, Jorge? É sujeira mesmo. E ainda deve ter o resto da resto de areia. Meu, mas que corrida sensacional. Olha, 94 voltas por fim, o Brad Keselowski se dando um show de pilotagem. Rodrigo, mas Bristol é uma das minhas pistas favoritas da NASCAR. Porque anda devagar, mas oi! Até parece que é por causa disso. É porque é sensacional mesmo. Não, pista, cara, é pista. Olha outro com problema, olha lá. Mas ele conseguiu se manter. Eu sei que tem uma hora que o Christopher Bell bate e ele fica com o pneu furado na pista até todo mundo ir pro box. Aí ele foi pro box junto e ainda voltou entre os 5 primeiros. Cara, o Bell conquistou bom ponto pra caramba nessa fase de oitavas. Olha lá, olha lá. Olha o Miguel, olha o Miguel, olha o Miguel. Quando a equipe detectou um problema no carro do Joey Logano e eles abandonou a prova só pro Austin Cindric ganhar uma posição. Porque o Tyler Reddick estava muitas voltas atrás e não ia conseguir chegar a tempo. Aí o Kyle Larson foi pro muro. Olha, tá difícil pros pilotos que avançaram pros playoffs, hein? Olha lá, 3 voltas pro fim. Chris Buescher líder, depois de um monte de gente indo pro muro. O Bell foi inteligente pra caramba, ele ficou em quarto. Aí 2 voltas pro fim. Chase Elliott chegou em segundo, conquistou grande. Eric, o Chase Elliott tá se encaminhando lindamente pra final. Sim. E o Chastain chegando em sexto foi bem também. Allmendinger em sétimo. E aí a vitória de Chris Buescher. Primeira vitória
de Brad Keselowski como dono de equipe. Kyle Larson salvou um 5º lugar ainda. Chris Buescher, Chase Elliott, William Byron. O restante ainda conseguiu boas coisas. O Denny Hamlin teve problema, chegou em 9º. Olha, promete essa fase de quartas de final, Eric. Não, vai ser sensacional. Detalhe é que assim, olha o que nós temos aqui agora. Nós temos aqui as quartas de final. Pra quem tá boiando como é que funciona. A pontuação reseta, no caso para 3.000, né? O pessoal de baixo volta para 2 e tal. Mas eu quero aqui, ó, standings. Obrigado. Muito obrigado. Vocês são muito gentis. O que acontece? A pontuação reseta e com isso ela reseta mais os pontos de playoff. Então, com essa brincadeira, já que a pontuação resetou, nós temos o seguinte agora. Nós temos o Chase Elliott com 40 pontos. Resetou não, né, na verdade. Deixa eu só pra gente poder explicar pro novato que tá aqui. Quando a gente diz resetar, eles voltam aos pontos de playoff. O que acontece? Lembra que os 16 classificados, a pontuação subia para 2.000 pontos mais os pontos de playoffs? Uhum. Então agora, pessoal, os 12 classificados vão para 3.000 pontos mais os de playoff. Os 4 eliminados continuam com 2.000, tá? Mas eles não estão fora do Chase. Estão fora do Chase, mas eles ficam com 2.000 e o que eles conquistaram. Eles vão seguir daí a pontuação. Que é pra ter certeza de que quem tá em 17º não vai passar. Uhum. E aí nessa brincadeira... E também para ter certeza de que os outros não vão passar. Então nessa brincadeira aqui nós temos Chase Elliott com 40 pontos, quer dizer, 30.040, 3.040. Joe Logano 25, eu não consigo falar nesse cara. Ross Chastain, 20 pontos. É só você esquecer o S do Ross e emendar tudo com o nome dele, Ross Chastain. Beleza. Kyle Larson, 19. William Byron, 15. Denny Hamlin, Christopher Bell e Ryan Blaney com 3.013. E na bolha? Aí... Hã? Na bolha, quais são os 4 que estão na bolha? E aí vem a bolha, com Chase Bridge com 3.009. Alex Bowman 3.007, Daniel Suarez 3.007 também e Austin Cindric com 3.006. Eric, Austin... Oi, fala. Eu ia falar Austin Cindric. Ele também não fez nada a temporada toda, ele só fez em Daytona, na primeira corrida do ano. Tá na maciota até lá. Você imagina se ele arruma uma vaga pro top 8? Uma vitória, 3 segundos lugares... Olha. Ô, Rodrigo, você quer ver uma coisa interessante aqui? Que eu tô vendo? Manda. Eu baixei o aplicativo da Claro TV. A MotoGP passa na Fox Sports, não é isso? Na SPN 4. Ah, tá. Não, porque eu tô procurando aqui igual um louco, não tô achando. É SPN 4, é porque em algumas partes ele ainda aparece escrito Fox Sports. Então é na SPN 4. Se você digitar ESPN, você acha os 4 canais. Aliás, 5, porque tem o extra. Olha só, ó, pois é, consegui. E muito bom. Agora não vou mais precisar. Próxima prova, Eric. Eu tô na casa da Janai. Fica vendo depois e contar com o VT depois. Agora eu posso ver no telefone. Pode ver no telefone, que chique. Ele vai ver mais corridas aqui. Ótimo. Não preciso mais. Não, acabou. Porque assim, eu conseguia ver a Fórmula 1, porque passa na Band, né? TV aberta. Conseguia ver a Indy, porque passa na Cultura, TV aberta. E o resto nada. Um salve pro Rodrigo Matar, já falei. 5 minutos de amizade sem perder a porradaria. Sem perder a porrada. Eric. Oi. E tem as novas categorias agora no YouTube também, né? Stock Car, Copa Truck. Isso tudo passa no YouTube também. Viva a tecnologia. Próxima prova, Eric. Texas. Semana que vem. Não, olha as quartas. É sábado ou domingo a corrida?
Domingo. Tá. 3h30. Quer dizer, 3h30. Peraí. No caso é 4h30 horário de Brasília, porque aqui parece 3h30 PMT. T seria o horário do leste, que é 1 hora menos que o horário de Brasília. Mas. Olha que legal as 4 de final, Rodrigo. Texas, Talladega e Charlotte Roval. Eu quero ver o Charlotte Roval pra decidir de novo. Vai ser espetacular. Rodrigo, eu quero ver. Eu tô ansioso, Rodrigo. Eu estou ansioso pro dia 30 de outubro. 3 da tarde. Decisão na semifinal. Ah, tá. Martinsville. Até lá tem muito ainda, Eric. Calma. Bom, mesmo assim, cara, mas você não tá entendendo. A gente não sabe. A gente não sabe se vai ter payback. Não. Rodrigo, você perguntar se Martinsville vai ter payback é a mesma coisa que você perguntar, por exemplo, se o Rodrigo é corintiano. Mas tem uma coisa, Eric. Os paybacks... O único payback que poderia ser pago... O pagador já se lascou. Então dando-se. Só se o Chase Briscoe conseguir um milagre de ir pra semifinal. Aí o Tyler Reddick vai dar no meio dele. Porque o Tyler Reddick... Às vezes dá vontade de torcer só pra te ver isso. Porque o Tyler Reddick ia vencer no Bristol Dirt e o Chase Briscoe fez aquela presepada de tentar uma ultrapassagem maluca e bizarra e ridícula. E o Kyle Busch ganhou, a gente falou aqui, foi a menor distância que um piloto liderou a corrida para vencer. Lembra, Eric? 40 metros? Lembro. A menor distância. Ele bateu o Dan Weldon na Indy de 2011. E de 2011 o Dan Weldon liderou 320 metros. 320, salvo muito engano, seria 0,2 milhas? Não. É o grid de largada. Caraca. Praticamente. Da Fórmula 1. Bizarro, né? Cara, que na época... assim. Que na época... É presepada assim, Rômulo. Não se tenta fazer uma ultrapassagem daquela maluca numa pista sem aderência. Se tivesse quebrado um freio, qualquer coisa, não, ele foi ridículo. Dinâmica, igual você gosta de falar, é uma coisa. Jogo sujo é outra. Igual o que o Kyle Larson fez com o Sheldon Creed. Tirou o Sheldon Creed da fase de playoffs da Xfinity com aquela ridiculice que ele fez. Texas semana que vem, aí eu quero ver. Vamos ver o PJ1 funcionar, né? Porque na Indy não funciona. Na NASCAR funciona. Aliás, que nominho feio, PJ1. Só podia dar bosta mesmo. Vamos ao próximo, Eric. Só rapidamente, teve. Ah, não. Ainda não teve playoff na. Teve decisão de playoff agora na Xfinity? Acho que teve corrida sim. Vamos ver. Fechou. Rapidamente, os 12 que passam que vão fazer os playoffs da Xfinity, lembrando que são só 3 fases. Assim, 4 Eric, semifinal e final. Oi. Uma coisa que não pode passar em branco, a gente esqueceu de destacar isso na vitória do Buescher. É a temporada com o maior número de vencedores. São 18 já, né? 19. Como 19? 19 pilotos vencendo. 18, Rodrigo. Eu tô vendo no site da NASCAR. Rodrigo, olha só. Olha só. Vou abrir a página agora. Foram 15 na temporada regular. Historic season holds on with 19 different Cup Series winners. Kurt Busch, 16. Kurt Busch, eu esqueço o Kurt Busch. Eu lembro que ficou uma vaga por ponto. Não foi isso? Foi. Então, só que o Busch levou... Que não seria por ponto. Se o Kurt Busch estivesse correndo ainda, os 16 que passaram teriam... Igualou com a temporada de 2001. Rapidamente, eu sei que final de semana também tem corrida da Xfinity. Aí vem o grid dos playoffs. Tem o Noah Gragson,
com 2051. Ty Gibbs com 38, Joshua Gray 33, AJ Allmendinger, Josh Berry, Austin Hill, Brandon Jones, Jeremy Clements, Sam Mayer, Daniel Hemrick, Riley Herbst e Ryan Sieg. Esses são os 12 que vão participar dos playoffs da Xfinity, que começa agora no próximo dia 24, também no Texas. A Truck já teve a primeira corrida, teve corrida das duas, tá? Primeiro a Xfinity. A Xfinity teve vitória de Noah Gragson, com Brandon Jones e Austin Hill completando os 3 primeiros. Então agora começa a cavalaria. Na Truck já teve a primeira corrida das semifinais. Ty Majeski está na final. Já é o primeiro finalista garantido. Por enquanto a final tá com Ty Majeski com 3.053, Chandler Smith com 3.076, Zane Smith com 30.73 e Stuart Fraser com 30.61. Sim. 9 pontos acima da linha de corte, que tem ainda o Inominável, o Christian X, o Grant Enfinger e o Ben Rhodes. Só lembrando que o Ty Majeski, por ter vencido a corrida, já está na final. Então os pontos dele não faz mais diferença. Não faz diferença mais nenhuma. Ele já é o primeiro finalista. E a Xfinity vai para sua fase de quartas de final. Vai começar os playoffs no Texas, aí depois Talladega e Charlotte, aí a mesma sequência a Xfinity começa as quartas de final, junto com a Cup Series também começa as quartas e começa tudo junto. Só a Truck que vai pegar agora, começou a semifinal com Bristol, vai para Talladega e depois para Homestead e fecha em Phoenix. Exatamente. Tem uma discórdia. O Rômulo diz que pilotos vencem de todas as maneiras, principalmente na marra e na força. Na marra e na força, quem tentou ganhar foi o Roberval Andrade ontem. Sem jogar sujo, ele tentou abrir caminho na marra e na força. O que certos pilotos fazem na NASCAR é jogo sujo. E eu vou continuar falando mal à vontade. Próxima. Bora. 1h07 já de live. Vamos falar da Truck por falar nisso. Truck. Em primeiro lugar, eu quero começar dizendo aqui que eu já agradeço por não ter que noticiar mortes neste fim de semana. Mas faltou, ó. Eu quero sair em defesa aqui do Rafael Lopes, do Voando Baixo, que foi vítima, para variar, de ataques made in right. Quando ele disse que compreendia o mau momento do país, porque só tá bom para uma turma. Pela falta de reformas nos circuitos, mas que Stock Car e Copa Truck não deveriam se submeter a correr em certas pistas. Ah, mas Tarumã é pista raiz. Pista raiz é uma coisa, pista insegura é outra. Tarumã ficou no tempo e precisa de uma modernização. Eu tava conversando com o pessoal do Instagram, o mundo utópico do Rodrigo. Você tem tantas pistas no Brasil e você poderia ter uma ou outra pista reformada de acordo com a categoria. No caso de Tarumã seria um pouquinho larga mais a pista e as áreas de escape inclinada e com brita. Pouquinho de inclinação. Porque o caminhão ia passar reto, ele não ia se chocar com o muro, o impacto ia ser menor. Usando por mais ou menos, né? Quase isso. Só que com brita. Isso só na área de escape. Vamos falar melhor, Eric. A área de escape de Zeltweg, do Red Bull Ring, da última curva, uma subida. Aquilo cheio de brita fica parecendo as áreas de escape de estrada. Não sei se você já viu, acho que você não viu. Na rodovia Anchieta tem muito disso. Em pontos onde pode ser que perca o freio, o caminhão consegue se jogar, inclinado e cheio de brita. Aí o caminhão para. Tem vários pontos desses. Devia ter mais, inclusive. A Anchieta é perigosíssima.
Dá até um arrepio na espinha, dá até o dedão do pé. Enfim, tem que reformar Tarumã. E o Rafael Lopes disse isso na transmissão, foi atacado, não sei porquê. Talvez por um monte de gente masoquista que gosta de ver piloto morrendo todo fim de semana. Se fuderam, não conseguiram ver piloto morrer nesse fim de semana. Mas quase, mas a segurança ainda vive. Primeira coisa, Rafael. Saíram inteiros os dois, eu já vou falar sobre isso. Fala, Eric. Troféu Robert Kubica, com certeza, né? Porra, se tivesse que ter, com certeza se tivesse. Pelo menos pro Pedro Paulo. O Kleber teve que ir pro hospital. Mas aí que tá. Mas ele tá. Como é que tá o estado dele? Boa pergunta, não se sabe ainda. Tá inteiro. Mas é aquela coisa. Fica sob observação que, como a panca foi muito grande, se ele tiver algum sintoma nos próximos dias. Então, tipo, hoje eu não posso falar. Mas pode ser que sexta-feira, por exemplo, ele já teve 100% livre pra Goiânia. Ele tem nome, vamos ter que inventar. Entendeu? Eu sei que liberados os dois estão. Mas o Kleber Electric vai ter que ficar de olho em sintomas que possam aparecer. Pô, você lembra o que aconteceu com o Felipe Strafe? Sai andando do carro e... Enfim. Quero nem lembrar o que foi. Eric, eu sei que você é do Rio de Janeiro, mas tem coisas no Rio de Janeiro que eu prefiro não comentar. O atendimento médico é um deles. Bom, que acidentes foram esses? Foram um acidente no warm-up do Kleber Electric. Os dois na curva 8. E o do Pedro Paulo Fernandes. O Pedro Paulo resmunga que ele foi tocado de forma indevida. Eu não lembro quem que é o piloto do caminhão 45, Eric, mas foi com ele que o Pedro Paulo ficou do lado da pista. A hora que ele chegou, ele bateu palma, mandou o dedão e foi embora. E a 8, pelo amor de Deus, né? Não tem área de escape nenhuma. O André Dweck contou uma história que, quando ele foi correr na Copa Uno, o diretor de prova contou: olha, vão com a credencial por dentro do macacão, porque se vocês capotarem e saírem da pista, vocês voltam mais fácil. O André Dweck contou essa. É perigosíssimo correr em Tarumã. Deixou de ser uma pista raiz para se tornar uma carnificina. Poderia ter sido uma tragédia. Não é um negócio fácil. Pra sorte, o Pedro Paulo saiu andando a tempo de xingar o piloto do 45, que eu não me lembro agora quem é o do 45. Enfim, eles sobreviveram. A mulher dele em prantos, chorando. Coitado, o Pedro Paulo pé da vida, porque vai sair do bolso dele o caminhão, que é a equipe dele. Ele é o dono da equipe. 45? Isso. 45 é Daniel Kellerman. Daniel Kellerman, ele reclamou com o Kellerman, dizendo que o Kellerman teria tocado ele já por dentro da curva. O Rômulo fala de circuitos aqui pra reforma. Não, o Rômulo, o da Santa Cruz do Sul só tem um porém nesse que você escreveu. Foi reformado? Foi, mas foi a própria prefeitura que bancou a reforma junto com empresas. Então o circuito de Santa Cruz do Sul já fez as reformas que tinha que fazer. Aí ele fala de 3 circuitos. O Velopark, ele tá num bom estado, mas ele é muito pequeno para estoque. Ele é muito pequenininho, não cabe a Stock Car lá dentro. Ele falou de 3. Eric, a Stock não tá correndo em Cascavel e Londrina porque não tem reforma nos circuitos. Precisa reformar urgente. Fortaleza, Paraíba, tem o circuito da Paraíba. Curvelo, cadê o de Curvelo? Todo mundo falava que ia ser o baita circuito, o circuito mais moderno, ia receber a MotoGP. Ah, é privado. Ok, mas a federação tinha que pressionar um pouco também para ter reforma. Felizmente, Minas tem o Potens agora, que é caprichadinho. E a Truck corre lá. Mas cabe também mais umas melhorias. Velocitar, cabe algumas pequenas melhoras, mas como o circuito é particular, tá nos trinks. Interlagos, ok. O de Piracicaba, parece que a Pirelli quer dar uma ajeitada para receber corridas, porque é a pista de teste da Pirelli em Piracicaba. Campo Grande, Caruaru, o circuito de rua da Bahia, de Salvador, o de Vitória. O que mais tem no Brasil é circuito. Pudesse reformar essa cambada toda. O Romulo fala de Guaporé também. Guaporé precisa estar bem ruim, tá horrível. O Leandro falou do acidente, foi até
Da boleia sair do chassi, isso já é um coisa que, muito tempo. Eu lembro do acidente do Bruno Junqueira na Truck em 2010 em Interlagos, que ele bate e a cabine sai rolando. É proposital isso, ela não ficar preso para reduzir um pouco o impacto sobre o piloto. O Jorge pergunta se tem corrida de caminhão na Europa. Sim, o Leandro informa, tem as 24 horas. E tem o Eurotruck, que é o campeonato europeu. Que, se o campeonato já tá, é difícil. Disputa de caminhão em pistas de Fórmula 1. Você imagina nos pulgueiros que a gente tem aqui no Brasil, Eric. Aí o Carlos manda um salve dupla e todo mundo brinca. E o Leandro fala que Caruaru tá abandonadíssimo. Sim. Eu lembro de uma prova em Fortaleza, sem zoeira, Eric. O pneu de um dos caminhões saiu, não lembro se foi o caminhão. Eu sei que ele passou reto pela área, pela pista e destruiu o muro do circuito. Ele quase caiu numa casa que tinha do lado de lá do muro. Nossa, lembro dessa história. Lembra? Deu muito meme isso, cara. Deu muito memes isso. O Rômulo fala de Caruaru, que tá sofrendo. A pista de Caruaru tá sofrendo sobre especulação imobiliária, mas a pista ainda vai. Parece vão querer manter de qualquer jeito, esperando alguém investir. Pior tá de Fortaleza. De Fortaleza, a pista fica perto da praia, numa cidade turística, que é a cidade de Eusébio, e querem transformar em resort. E parece que a prefeitura vai. Enfim. Vamos falar de corrida. Acabar que nem Curitiba. Oi? Acabar que nem Curitiba. Vai. Curitiba acabou. Oficialmente acabou. Torre destruída. A pista de acesso, a ponte de acesso destruída. Acabou. Oficialmente de Curitiba já era. Primeira prova, a vitória de Wellington Cirino, com Felipe Giafone e Paulo Salustiano no pódio. Aí corrida 2, Roberval Andrade venceu com o André Marques e Paulo Salustiano. Aí as duas provas do domingo, o Roberval Andrade venceu de novo, a corrida acabou em bandeira vermelha por causa do acidente do Pedro Paulo. Wellington Cirino e André Marques completaram os 3 primeiros. Na quarta prova, Beto Monteiro com o Roberval Andrade e Felipe Giafone completando os 3 primeiros. Você tem a classificação, Eric? Da Truck, deixa eu ver aqui. Eu acho que tá atualizado no site, não tenho exatamente certeza, porque eles demoram um pouco pra colocar por causa de toda... tem que falar que o Danilo Alamini já fechou na Super Truck, ele já é o campeão da Super Truck. Já contando os descartes, Eric, já achei. Então solta aí. Olha a diversão toda. Contando os descartes após a 7ª etapa, Cirino assumiu a liderança, beleza. Agora contando os status dos piores resultados, porque um pior resultado você descarta. Wellington Cirino, líder com 230. Eric, a prova é em Goiânia. 30? 230. Tá parecendo 34. Oi? Não, já contando o descarte. São quantos? Descarta quantas? O pior resultado. 230 para Wellington Cirino. Porque se não me falha a memória, a Truck tem essa. O descarte é até a última prova. Não conta o resultado em Goiânia para descartar. Então se tivesse que descartar, já descartou. 230 para Wellington Cirino. 229 para Beto Monteiro. 34, Rodrigo. 34. 234. Tá aparecendo aqui no site da... Que site? No copatruck.com.br/classificação. Eu tô vendo no site na postagem. Vamos ver. Porque essa classificação que provavelmente aparece aí, Eric, não tá contando o descarte. Tá? Então não sei. Continua. A pontuação extraoficial. É isso mesmo, não. Ainda tem o resultado a descartar. Com 2,29, Rodrigo. Oi? Você falou Beto Monteiro com 2,29. Aparece aqui 2,29. Porque o Beto Monteiro ainda não tem nada pra descartar. Ele pode descartar ainda depois. Por isso que eu te falei que é extraoficial. Que loucura, velho. É meio doideira. Realmente. Eu tô tentando ver se esse... Não, já foram as duas corridas, tá certo. Esquisito isso. Eu vou me basear pela impressão, então, Eric. Mais fácil. 16h54, deixa eu só ver quando que era a outra postagem que eu tinha
Impresso em 18/9. Tá, deixa eu ver a postagem quando foi feita. 17. Não. A postagem das corridas. Que mostra... É esquisito isso. Vamos pela classificação lá no classificação. Vamos ver o que é isso. É isso mesmo, é isso aqui, ó. A classificação pelo que tá aqui é essa aqui, ó. Cirino 234, Monteiro 229, Roberval 224, Felipe Giafone 223. Lembrando que o Cirino, o Beto Monteiro e o Giafone tiraram 19 pontos essa brincadeira. Descartaram 19 pontos. Paulo Salustiano 199. Débora E Rodrigues, só esses podem ser campeões. A Débora Rodrigues aparece na sexta posição com 171 pontos. Só os 5 primeiros podem ser campeões ainda. Matematicamente falando, né? Porque... Sim. E na Super Truck, o Danilo Alamini fechou o título com 243 pontos. Ele não pode mais ser alcançado pelo Felipe Toso, que tem 201. Rafael Abate, no seu primeiro ano completo de Copa Truck, 196. E por enquanto é isso. Goiânia. Eric. Goiânia é dose. 6 de novembro, pessoal. Cara, é uma pena. É uma pena que a pista de Goiânia não seja tão usada para categorias internacionais como era, por exemplo, até os anos 80 na MotoGP. Que é uma baita pista. Tirando Interlagos, Goiânia... Acho que foi 88 e 89, né, que teve prova lá, ou foi 89 e 90. Foram 2 ou 3 anos que teve prova em Goiânia. Foi espetacular. Deixa eu ver. Foi incrível. Vai ser muito interessante. 87 e 8, Rodrigo. 7 e 8, nossa, acertei perfeitamente. Vai ser espetacular esse final de temporada. 7, 8 e 9, na verdade. Com 5 pilotos na briga do título. O Leandro falou que ele quer outro caminhão da Scania. Pô, eu também queria a Scania de volta, Leandro. Sério mesmo. Queria muito o Scania e Ford nesse campeonato. Atualmente, pelo menos que é o lado positivo, a gente tem Volks, Iveco e Mercedes com o investimento das montadoras. Porque tinha um caminhão Scania correndo, mas era só tipo assim, eu ganhei um Scania, vou botar na pista. Tá dose. E aí muita gente me perguntou também, Eric, alguns perguntaram sobre a MAN. A MAN não vai voltar, porque a MAN é da Volks. Não tem nexo você investir na Volks e na MAN. Então deixa só a Volkswagen que tá apresentando o resultado. Mas tem uns caminhões da MAN que são lindos pra caramba, viu? Olha, eu espero 6 de novembro. Vai ser muito bacana essa decisão da Truck. Arrisca algum, Eric? Porque o Wellington Cirino, ele é líder. Só que ele penou em Tarumã. Eu fechei a aba aqui. São quantos pontos que ele tá? 6 pontos. 5 pontos. 5 pontos de vantagem. Quer dizer, ou é 1 ou é 5, né? A gente não sabe qual é a contagem certa agora. Se é o 230 ou 234. A gente tá se baseando no que tá no site da Truck na seção de classificação. Mas não sei se o descarte ainda vai afetar mais alguma coisa. Mas vamos descobrir em Curitiba. Vamos fazendo saldo após, pessoal. Quem leva essa, porque vai ser muito bom. A Truck é muito boa. E segura. Ficou muito provado isso nesse fim de semana. A pista. Os caminhões são seguros. E Tarumã tem que ser reformado. Eu repito. Pista raiz é uma coisa. A carnificina é outra. Eric, vamos para Sexta Marcha. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Sexta Marcha está chegando para a gente completar os assuntos. E eu vou começar chamando o Eric para falar de Endurance. Porque nós tivemos, Eric, o encerramento do GT World Challenge na sua categoria Sprint, né, Eric? Mas se é o...
Você falou, é Endurance ou é turismo? Indecido, se por É favor. Endurance. Tá, então deixa quieto. Mas vamos lá, nós temos aqui a primeira corrida com a vitória do carro pilotado por Ulysse Depot, Pierre-Alexandre Jean. É isso, e o que é esse Silver aqui? É que eles são da categoria Silver. Eles ganharam a corrida no geral e na Silver. E aí, seguidos pelo carro pilotado por Simon Gachet e Christopher Hasse. E, fechando o pódio, Charles Verts e Dries Van Thor. O que é esse Patrick? O vencedor da Pro AM. O vencedor da Pro AM. Krupinski. Com outro nome bem conhecido, né? Patrick Krupinski, não, mas o colega dele, o Christian Klien. Mais um na listinha. Pois é. Na segunda corrida, o Verts e Van Thor venceram a corrida, seguido por Verts não, Panis. Eric. Virts. São dois E's. Virts. Mas peraí, é da onde esse cara? Se for neerlandês, é Verts. Boa pergunta. Eu sei uma coisa sobre eles dois. É belga. Então é Verts. Então a gente não imagina, porque pode ser belga do lado do lado francês ou do lado alemão, é uma zona. Mas não é inglês, entendeu? Não é inglês, então é Verts. Verts e Van Thor venceram a corrida, seguido por Aurélien Panis e Patrick Niederhauser. O Aurélien é filho do Olivier, não, né? É. E o pódio fechado. Queridos ouvintes, o Eric me pergunta isso toda vez. Queridos ouvintes, Rodrigo vai a merda. E fechando o pódio, Timur Boguslavski e Rafael Martiello fechando o pódio. Na quinta posição temos Ezequiel Pérez com Punk e Fabian Schiller. Não entendi por que isso aparece. Quinto por quê? Não entendi. Vencedores da Pro AM. Da Pro AM. E aí o Krupinski, o Klien de novo, não aparece também? O Kompunk e o Schiller é da Silver. Desculpa. O Krupinski e o Klien da... Bom, então vamos lá, deixa eu abrir as abas aqui, que a classificação do geral, né? A classificação do geral, nós temos o Martiello com 190.5, Van Thor com 162.5. Eu já aceitei os biscoitos, não enche meu saco. Van Thor e Verts, no caso, né, com 175. Júlio Gounod, 120.5. Timur Boguslavski, 111.5. Daniel Juncadella, 79, assim como Christopher Hasse. Tem algum outro destaque daí? O Serra parece não estar na posição com 78. O Serra não corre o campeonato todo. Hã? Tem destaque o Rossi. Cadê o Valentino Rossi? Valentino Rossi aparece na 24ª posição com 30 pontos. No geral? No geral. Na Sprint Cup, o Verts tem 135 pontos e meio junto com o Van Thor. Tem não. Fechou. Fechou, então? Fechou. Você não ouviu o alarme? Não ouvi o alarme. Não? Eu tô sem retorno, Rodrigo. Meu Deus do céu, queridos ouvintes, por que o Eric está sem retorno? Não era pra ele ficar sem retorno, queridos ouvintes? Eu tô escutando muito pouquinho a vinheta aqui, tá? Então, pelo amor de Deus. Seguido por Timur Boguslavski e Rafael Martiello ficando na vice-posição. E Simon Gachet e Christopher Hasse com 67 fechando o top 3 da categoria Sprint. Deixa eu ver se tem algum destaque aqui, outro destaque que eu possa mencionar. Acho que não. Valentino Rossi, 8 pontos. Na 16ª posição. A próxima etapa, que por acaso é a última, em Barcelona, nos dias 1º e 2 de outubro. Que encerra o Endurance, e aí a gente vai conhecer quem é o campeão da Endurance e quem é o campeão do geral. Isso. E o Rossi já falou que quer continuar na categoria. Ótimo. Muito bom. Vamos para a Super GT então. Na Super GT, que correu em SUGO, que eu descobri que todo mundo chama de sugo, mas na verdade sugo é uma sigla. Então o certo seria eu falar SUGO. Mas todo mundo chama de sugo, então eu também vou chamar de sugo. O fato é que é uma pista sensacional e que teve vitória de Katsumasa Shio e Mitsunori Takaboshi. A segunda posição ficou para Tsujio Matsuda e Rony Quintarelli. Terceiro lugar, o Kyo Sasahara e Toshiki Oyu.
Na GT300, a vitória foi do Hiroki Kato e do Yui Tsutsumi. João Paulo Oliveira foi o quarto colocado, junto com Kyoto Fujinami. Augusto Fafos correu essa prova, foi quinto, junto com Seiji Hara. Classificação do campeonato. O Shio e o Takaboshi têm 54 pontos. Kazuki Hiramine e Bertrand Baguette, 50 pontos e meio. O Matsuda e o Quintarelli com 37. Na GT300, o João Paulo Oliveira e o Fujinami são líderes com 46 pontos. Próxima prova, Eric. No circuito que virou patrocinador e ninguém sabe a cidade onde fica. Autópolis. Só pra dizer, essa pista fica em Oita, que era aquele que tinha aquele estádio em formato de olho pra Copa de 2002. Aliás, só pra constar, Rodrigo, a pronúncia... Pior que é 1 e 2 de né? outubro, só pra completar. Negócio que eu ia falar, a pronúncia não é nem uma sigla, é pior que eu tô vendo aqui na versão japonês do Wikipedia lá, é Sugo. É Sugo, o O você estica, Sugo, é um nome mesmo. Aí eu queria entender por que esses bizarrentos escrevem tudo com letra maiúscula. Parece os retardados aqui quando vai escrever Deus e escreve com letra maiúscula. Uma vez eu perguntei pra um, ficou puto comigo. Aí eu falei, ele é uma sigla por acaso? Escreve direito, pô, só com o primeiro D maiúsculo. Ah, meu Deus do céu. Eric, vou botar outra vinheta pra você. Deixa eu só ver do que se trata. Agora sim. Turismo. Porque tivemos mais uma etapa do TCR South America. Que chique. Claro. Exatamente. Por quê? Porque na Argentina tem corridas boas e nível internacional. O Brasil continua na bosta, vai ficar assim. Mas a TCR South America tem piloto brasileiro e corrida no Brasil também. Bom, mas isso não importa. Porque e tem corrida no Uruguai também. Eu quero cornetar. Então corneta dizendo que a Argentina tem 2 circuitos padrão 1 da FIA. E o terceiro só não é padrão 1, que é justamente onde teve essa prova, porque meio que largaram de mão. Porque se der um tapa, volta a ser grau 1. Porque tem área de escape, tem muro, tem box, tem tudo certinho. Só querer. Né, Buenos Aires? Pois é, né? Etapa de Buenos Aires do TCR South America. Primeira corrida vencida por Juan Ángel Rosso, seguido por Jorge Barrio e Fabrício Pezzini. A segunda corrida vencida por Rafael Reis, seguido por Gabriel Lusquinhos e Fabrício Pezzini também na terceira posição. A próxima etapa é em San Juan Vilicum, a última, a propósito, nos dias 8 e 9 de outubro. A classificação no campeonato, você pode abrir se você quiser. Muito obrigado. Nós temos aqui o Fabrício Pezzini com 465 pontos. Seguido por Juan Ángel Rosso com 398, Rafael Reis com 365. E só esses podem ser campeões. Mas tem outros também nessa listagem, como por exemplo Pedro Aiza na quinta posição com 309. Tem vários, Fábio Casagrande, Alceu Feldman, Gabriel o Lusquinhos é BR, eu não sabia. O Lusquinhos é BR, ele corre na Stock Light, inclusive. É porque tem um Lusquinhos com o N2 ali. Tem uma certa pilota chamada Bia Figueiredo que correu etapa e tá participando do campeonato também. Rapaz, na quinta posição com 79 pontos. Mas não correu. Guilherme Reich, o Vitor Gens, tem mais, Vitor Gens, né, no caso. Guerrieri, o Vitor Gens. Vitor Gens correu só algumas também, não correu todas. O Rodrigo de Carapico ainda existe, velho? Como assim? Existe. Vê só. Eu virei a página, tá, gente? E você viu as 3 pistas que foram usadas no Brasil? Velocitar, Interlagos e Goiânia. As 3 pistas mais decentes daqui. E as 3 mais decentes da Argentina, né? Termas de Rondo, Buenos Aires e São Juan Vilicum. Ah, Rodrigo, por que tem que falar San Juan Vilicum? Porque tem 2 pistas em San Juan, separadas por menos de 1 quilômetro entre elas. Sim, tem 2 autódromos separados por menos de 2 quilômetros um do outro. Caraca. Tem coisas que são impressionantes, né, Eric? O que mais? Bora pra casa. Eu já tô em casa. Então, vamos também. Vamos todo mundo desligando os seus monitores. Não, espera a gente acabar primeiro, pessoal.
Já estamos no encerramento. Agora, reparei, a pessoa dorme. A pessoa dorme com óculos do lado jogado na cama. Gênio. Pois quebra, não sabe por quê. Você não mora em Santos, Eric. Se você estivesse em Santos, eu te daria um cupom de desconto de uma ótica. Mas você não mora em Santos. A Janete tava oferecendo. Tava me mandando um link lá do óculos que ela fez agora por esses dias. Ela. Né? Assim, é porque o problema da Janete fazer óculos é fogo. Por quê? Porque ela tem tipo 1 grau no olho e 5 no outro. E aí dá uma diferença pesada. O óculos dela, ele fica torto, porque pesa de um lado, e às vezes acontece, tipo assim, ela bota o óculos com o olho grande e pequenininho. Ah, que genial. Conheço gente assim. O Jorge Luiz perguntou onde foi que eu descobri a existência do Eric Von Draxler. Num fórum de um jogo chamado GP3. Mais conhecido como grandprixgames.org. Exatamente. Que, aliás, eu não participo mais de nenhum dos campeonatinhos lá, porque eu não tenho uma coisa muito preciosa chamada tempo! E nem paciência, né? Oi? E nem paciência. Ah, não, também, pra né? participar do 4, né? Nem isso. Não, pois é. Não, eu lembro que era uma... Não, ainda tem a galera ainda tá toda lá, né? Uhum. A maioria. Aquele dia a gente manda um salve pra esse povo todo lá. Principalmente pro velho. Ah, lindo o Wink. Aliás, o Wink e o Debruquet, né? Os dois agora são... Quer dizer, agora não, né? Faz um tempo. O Wink mais ainda e o Debruquet um pouco mais recente, os dois viúvos. O Brière também. O Brière também. O Brière é bem mais antigo. Não, foi agora. Não, o Brière é das antigas, dos primeiros tempos, dos primórdios do GPG.org. Pessoal, saudosismos à parte, vocês não vão entender o que a gente tá falando, mas... E assim, o jogo de 2000, gente. É um jogo... Ainda hoje, a comunidade do GP3 é gigante. GP3 e GP4 são duas comunidades gigantes em 2022, com atualizações frequentes até o presente momento. Pena que o 3 não funciona no 10. Hã? Pena que o GP3 não funciona no 10. Tem gente que consegue fazer funcionar, mano. Ah, não, mas através do Voodoo. Voodoo não é macumba, pessoal, é o programa chamado Voodoo. Tem um programa e tem um jeito de fazer funcionar, mas é muito difícil. Vambora, Eric. Máquina virtual, não é uma boa. Chega então, né? Vamos pra casa. Por hoje chega. Por hoje já era. Sexta-feira tem o aquecimento. Que é ele quem vai apresentar. Então ele vai se preparando. Vai ter pouca coisa pra falar, eu acho, semana que vem. Nós vamos ter MotoGP, isso é bom. Na calada da madrugada. Tá bom, mas tem as classes da NASCAR, né? Tem NASCAR. A moto tá com problemas, não existe eu e você, existe E nós. tem, o que eu tinha falado tinha acontecido esse fim de semana, não é esse fim de semana, é o próximo, que é o MX of Nations, que é o Campeonato de Nações do Motocross. É só semana que vem, Rodrigo, não é agora. Sabe o que ficou faltando da MotoGP, que eu queria falar pra descer a lenha? Os mecânicos da Max, que é a equipe do Max Biaggi, a Sterligada Max, 2 pilotos que foram pro meio do pit lane pra atrapalhar Ai, me fugiu, o Adrian Fernandes. Nossa. Eles foram atrapalhar o Adrian Fernandes, não é o vovô, tá? É um novato, é piloto novato, é irmão do Augusto Fernandes. Do Raul Fernandes. E eles foram pro meio da pista atrapalhar o piloto. Imagina, o piloto de outra equipe foram lá atrapalhar a saída de box dele. Foram multados, vão perder 2 provas e nem o Max Biaggi vai protestar. Ele falou, não tem nem como defender umas coisas dessa. A gente ri pra não chorar, né? Era o que faltava mesmo. Eric, até sexta-feira. Sexta-feira estamos aí, né? Com aquecimento, vamos ver se o bagulho esquenta aqui. Na segunda-feira que vem, né? Tem mais uma edição do Papo Veloz que você acompanha aqui nesta humilde plataforma, né? Também conhecida como Você Tubo. Iutoba! Né? Oi? Iutoba! Iutoba.
É, pra alguns lugares tá ficando youtuber mesmo. Pessoas, grande abraço pra todos vocês. Amanhã tem boletim. Amanhã tem mais conteúdo no nosso canal. Sigam a gente. Ativem as notificações, deixem seu like e inscrevam-se no canal. Ativem, pessoal, ativem. O YouTube não tá entregando conteúdo regularmente. Mesmo que você seja um frequentador assíduo do nosso canal, ele não aparece na seleção de favoritos mais. Tem que ativar as notificações, não tem jeito. Eles estão fazendo de sacanagem. Eu tô no YouTube, tô falando mal do YouTube, sim, vou falar, a crítica não é minha, é um monte de gente que tá reclamando disso. Então, ativem as notificações, cliquem no sininho, coloquem as notificações para aparecer toda vez que a gente tiver vídeo novo, pessoal. Grande abraço a todos. A gente está de volta, eu tô de volta amanhã. A gente está de volta na sexta-feira. Grande abraço para vocês, boa semana e até a próxima, pessoal. Tchau.